Olá, esse é o vídeo de pré-projeto da disciplina Tópicos em Otimização Combinatória. Nosso trabalho será sobre algoritmos genéticos aplicados ao problema da mochila multidimensional. Meu nome é Atirson Machado Ribeiro e meu colega de grupo é o Ricardo Hayace Coaro. Nossa apresentação seguirá o seguinte roteiro. Primeiramente explicaremos o que é o problema da mochila multidimensional. Em seguida falaremos sobre alguns trabalhos relacionados ao nosso projeto. Ricardo falará então sobre algoritmos genéticos e como planejamos aplicá-los em nossa pesquisa. Finalmente falaremos sobre como planejamos escolher instâncias para testar nossos algoritmos e como planejamos avaliar cada algoritmo. O nosso problema, também conhecido pelo seu nome em inglês, Multidimensional Knapsack Problem, ou MKP, é definido como preencher uma mochila que possui d dimensões com diferentes itens, tendo cada item o peso relacionado a cada dimensão, de forma que as restrições de capacidade dessa mochila sejam respeitadas em todas as dimensões e a soma total dos valores dos itens seja máxima. Os principais usos para este problema estão em finanças, redes de rádios cognitivas, e devido a esse ser um problema NP difícil de simples formulação, ele se torna um bom alvo para testar novos algoritmos de solução de problemas de otimização. Aqui temos um exemplo de uma instância do MKP com apenas 6 itens e 2 dimensões. Na coluna VI temos valores de cada item, nas colunas WI1 e WI2 temos respectivamente os pesos de cada item I na primeira e segunda dimensão da nossa mochila em questão. E a última linha dessas colunas contém a capacidade máxima da mochila para as dimensões 1 e 2. Como nosso exemplo demonstra, o valor do item se mantém o mesmo em todas as dimensões, porém o peso de um item e capacidade máxima da mochila podem variar para cada dimensão. Para realizarmos a formulação matemática do MKP, primeiro precisamos saber quem são os índices I e J. Eles se referem respectivamente aos itens e às dimensões da mochila. Considerando uma instância com n itens, I pode assumir valores inteiros entre 1 e n, e considerando uma mochila com d dimensões, J pode assumir valores inteiros entre 1 e d. No nosso exemplo, n tem o valor 6 e d tem o valor 2. Os parâmetros do nosso problema são VI, que é o valor de cada item I, W e J, que é o peso do item I para a dimensão J, e finalmente CJ, que é a capacidade da nossa mochila em uma determinada dimensão J. Aqui, uma expansão do nosso exemplo que considera uma mochila com d dimensões, detalhada na última coluna, e uma quantidade n de itens, que pode ser vista na penúltima linha. Finalmente, temos que apresentar a variável de decisão xi do nosso problema. Xi é uma variável que indica se uma determinada solução proposta conterá o item i. Em caso positivo, xi receberá o valor 1, e em caso negativo, xi receberá o valor 0. Por exemplo, uma solução que contém apenas os 3 primeiros itens pode ser representada por um vetor cujos 3 primeiros itens são 1 e os demais itens são zeros. A modelagem da função objetivo fica então dessa forma. O objetivo é encontrar uma solução cujo somatório de todos os valores dos itens presentes seja máxima. As restrições são, como já mencionado, que a soma de todos os pesos W e J dos itens presentes na solução seja menor ou igual que a capacidade CJ para toda a dimensão J da mochila. Nesse caso, não temos apenas uma, mas D restrições, uma para cada dimensão da mochila. Finalmente, como para o nosso problema estamos considerando apenas o caso que um item esteja presente ou totalmente ausente da mochila na solução final, temos que xi pode assumir apenas os valores binários 0 e 1. Aqui estão 3 trabalhos que consideramos relevantes para o nosso projeto. O primeiro é, acreditamos, o primeiro caso descrito na literatura do uso de algoritmos genéticos para a resolução do MKP. O segundo e terceiro casos são trabalhos publicados recentemente que obtiveram resultados do estado da arte para esta variação do problema da mochila. SLMS é um algoritmo baseado no voo de mariposas, e MMVO é um algoritmo baseado em conceitos cosmológicos. Escolhida para nosso projeto será o algoritmo genético, que é composto pelas seguintes etapas: inicialização, avaliação, seleção, crossover e mutação. Aqui do lado nós podemos ver uma imagem que ilustra um pouco de como o algoritmo genético funciona, já que ele é baseado no comportamento da natureza, no caso, a seleção natural.
onde uma geração uma geração tem indivíduos, esses indivíduos são selecionados, eles se reproduzem, mutam e geram novas gerações que estão mais aptas ao meio ambiente. Para o problema da mochila multidimensional, iremos usar a seguinte representação, utilizando uma string de n bits, onde cada bit representa a ausência ou presença de um item na solução. Durante a fase de inicialização, iremos gerar de forma totalmente aleatória uma população inicial. Aqui podemos ver como é feita a avaliação, fitness ou aptidão de cada solução. Durante a fase de seleção e crossover, pode ser ilustrada da seguinte maneira. Uma população composta de A1, A2, A3 e A4, que podem também ser chamados de cromossomos, que são as soluções, se cruzam, gerando novos indivíduos ou soluções, de forma que tais indivíduos herdam os bits ou os genes dos seus pais. No caso, A5 está herdando de A1 e A2. Para garantir a variabilidade genética, existe o conceito de mutação, onde cada bit existe uma chance dele ser aleatoriamente mudado. Mas como garantir a validez das soluções? Dessa forma, utilizaremos de duas técnicas, a relaxação do problema e o método de reparo. No problema da mochila multidimensional, sabemos que teremos M mochilas, ou seja, logo teremos M restrições. Utilizando da seguinte relaxação, podemos simplificar o problema, tornando ele muito mais simples e sujeito apenas a apenas uma restrição. Além disso, iremos utilizar do conceito de pseudo-utility ratios, que pode também ser entendido como a chance da iésima variável estar presente na solução. Com isso em mente, podemos implementar o nosso método de reparo, que irá garantir que cada solução seja válida. No caso do nosso método de reparo, teremos duas fases. A drop phase, que, em ordem crescente de pseudo-utility ratio, eliminará da solução todas as variáveis caso as restrições estejam sendo violadas. Em seguida, a edge phase, de forma decrescente de pseudo-utility ratio, as variáveis serão adicionadas na solução, desde que a restrição não seja violada. Por fim, poderemos utilizar diversas técnicas diferentes, alternativas, para implementar diferentes formas de abstrair os conceitos de evolução no nosso algoritmo genético, dessa forma trazendo resultados diferentes. Tais técnicas serão analisadas durante o nosso projeto. Nos basearemos pelos trabalhos de Feng e Wang de 2022 e Chen e Beasley de 98 e usaremos um conjunto de instâncias disponíveis através da OR Library para avaliação de nossos modelos. Porém, devido às limitações de tempo, escolhemos focar apenas nas instâncias de maior tamanho, que consistem em mochilas com 5, 10 e 30 dimensões e entre 100 e 500 itens. Para a avaliação dos resultados, construiremos duas tabelas. Uma tabela para o tempo de execução de cada estratégia evolutiva e uma segunda tabela para os resultados obtidos por cada estratégia evolutiva. Aqui estão as referências para as imagens utilizadas nesta apresentação.